Voltei, gente. Eu nem percebi que passou uma hora. Eu sei, Nivaldo, que tava tão bom. Sai da minha notificação e volta pra live que eu já voltei. Eu nem percebi que deu uma hora, Nivaldo. Quando eu vi, a live caiu. E até porque eu fico assim, ó, olho pra cá, olho pra lá. E eu não botei relógio hoje, porque o relógio às vezes me deixa ansiosa. Eu fico olhando, pensando que não vai dar tempo de falar tudo, mas realmente o tempo passou que não deu tempo de dialogar sobre tudo. Deixa eu aqui botar a Kátia de volta. Caiu. Tá adicionando. Kátia, Voltei. não vi a live cair. Nivaldo foi no meu direct mandando assim: Clarissa caiu, tava tão bom. Aí eu falei: no direct. Você vai ver que a live vai começar quando eu salvar, que eu salvei a primeira. Volta, porque eu talvez só vim para adicionar. Não percebi que passou uma hora, nem vi. Nem eu Muita percebi. É um coisa, é um assunto, tema amplo. sim, é um tema amplo, né? Mas eu vou voltar, vou fazer um post falando sobre a prescrição do crime de violência contra a mulher, não só aplicando a Lei Maria da Penha, né? Mas outras violências contra a mulher. Qual é o período da prescrição e quais são as condições da prescrição, né? Se é a partir do momento do ato, da ciência do ato, como funciona a agressão para mulheres com menos de 18 anos, né? Enfim, tudo isso há de se fazer um estudo de caso e eu prometo retornar com uma resposta, porque até eu fiquei interessada sobre esse assunto de quanto tempo é a prescrição, né? Para que possa registrar, né, o crime contra a violência contra a mulher e até mesmo quanto tempo seria o dano moral, né, para situações que se aplicam danos morais, né, de violência contra a mulher. Pois bem, retornando aqui na nossa live, né, que nós não vimos o tempo passar, né, então Não aproveita, percebi, pessoal, não. vamos. Eu também não percebi. E nós estávamos falando sobre a criação de políticas públicas, a importância, aliás, falando sobre a importância da criação de políticas públicas direcionado para a mulher, independente da idade, né? Porque eu vou dizer uma coisa para ti. A violência contra a mulher não é só a mulher na fase reprodutiva, a mulher jovem, a mulher no mercado de trabalho, não. Há mulheres idosas que sofrem violência, que sofrem violência diariamente do seu parceiro, até mesmo dos seus filhos. Então, foi como eu informei no início da nossa live. Quem é o agressor? O agressor não é só homem. Quando eu falo homem, não é tão somente o noivo, o namorado, o marido. O filho pode agredir, né? Às vezes a própria mãe, a filha também agride a própria mãe. Mulheres se agridem, isso também aplica-se Maria da Penha. Maria da Penha aplica-se ao sogro, ao cunhado, enfim, pessoas que têm a relação, né? A relação íntima com essa pessoa. Quando eu falo É o relação, termo que eu só entendi depois. O intrafamiliar é porque é o vínculo afetivo. exatamente o Isso que vínculo você falou pode afetivo. ser o filho, o neto, Sim, é da sim. família. Exatamente, exatamente. Mas digamos assim que se caso tenha um amigo íntimo, um amigo que frequenta a casa, essa situação aplica-se à Lei Maria da Penha. Mas digamos que seja um desconhecido no trânsito que agride a mulher, aplica-se Maria da Penha nesse sentido? Não, porque ele é um desconhecido, mas aplica-se a legislação competente de crimes de agressão contra a mulher. Não seria Maria da Penha, A seria um violência de outro gênero. dispositivo. Exatamente, seria violência de gênero, seria um outro dispositivo, se eu não me engano, o artigo 129 do Código Penal. Vou até depois dar uma confirmada sobre qual seria o dispositivo, mas nesse caso, quando esse agressor é um desconhecido, não aplicaria Maria da Penha, Uhum. aplicaria nas relações familiares e interfamiliares, né? É isso. Ficou mais alguma dúvida, aproveitando para Não, eu te esclarecer? interrompi um bocado. Eu nem sei se tu seguiu o teu roteiro, porque eu fui, Não, assim, não, porque eu você queria segui. contemplar dentro da Lei Maria da Penha, porque assim, eu fico observando. Eu já me encaixei em várias situações. Sim, Enquanto você falava ali, eu fui revendo os meus históricos.
fóruns históricos das minhas amigas. E eu vejo que quando a mulher ela tem autonomia profissional, autonomia financeira, que ela é independente, como é o que a Aline falou mais cedo, quando ela é empoderada de certa forma, o que é que acontece? Ela é mais suscetível a ser agredida pelo parceiro, porque o homem ainda tem aquela conduta de dominar, de ser machista, de ser o macho alfa da relação e quer conduzir tudo dentro daquilo. Então, eu vejo que tem muita coisa dentro da sociedade que tem que ser construída. E aí eu lembro do que o Nivaldo falou antes, que tudo começa também com a orientação na escola. Sim, Orientar a super mulher a se importante. posicionar e também eu vou até mais orientando o homem dentro da Sim, família, as mães, no caso, eu tenho um filho homem, me preocupo com isso, e dentro da escola orientando a questão do respeito, né? Porque tudo partiu da falta do respeito. sim, exatamente. O ponto de partida foi a Exatamente. falta do respeito Sim, para sim, chegar até o exatamente. nível da agressão. Tati, você já Exatamente. representou muitas situações que tipo, teve que aplicar as medidas protetivas? Sim, sim. Ultimamente não, porque eu tenho me dedicado bem mais ao direito da pessoa com deficiência, principalmente atendendo no âmbito da saúde, educação. E quem me procura são mais mães, né, para garantir o direito dos seus filhos. Mas na época que eu atuava muito com o direito de família, sim, já teve bastante caso de representação. E geralmente eram pessoas que eram do meu âmbito, né? De cresceram juntas comigo, amigas que eram próximas. Meu áudio tá baixo. Tu tá me ouvindo bem, Nivaldo? Eu tô, o meu tá bom, meu áudio? Não, o meu. É porque eu tento falar No baixo, Nivaldo, início, porque tem vezes que eu falo alto. no início estava baixo, mas depois ficou bom. Então, Pronto. assim, o que eu vejo eram essas pessoas, essas mulheres, né, que eu atendia no início, geralmente eram mulheres que eram próximas de mim, que cresceram próximas, e muitas vezes nós conhecíamos o agressor, né? Essas mulheres identificaram a agressão, não foi só quando chegou na agressão física, né? Mas existia o quê? Um nivelamento, né? Uma escada de agressão, né? A agressão psicológica, emocional, a agressão financeira, moral, né? E aí, por fim, chega a agressão física, né? Que eu acredito que já é uma das piores, porque muitas vezes a agressão já é na frente da família, na frente dos filhos, né? Em um Tá momento de todo mundo bem? Três vulnerabilidade. pessoas, meu áudio tá baixo. Três. Eliane, João e Nivaldo. Melhorou agora, deixa eu vir para perto do suporte. Não, tá ótimo, tô escutando Mas bem. eles estão falando, não é você, Cássio. João, Eliane e Nivaldo falou. João falou da doutora tá bom. A Eliane falou de Claro tá baixo. E Nivaldo falou Claro e seu áudio tá baixo. Eu vim para a próxima agora. Melhorou um pouquinho para vocês me Sim. ouvirem. Eles estão te ouvindo bem. Não estou me ouvindo, Cássio. Ah, meu Deus. Mas no início tava bom o áudio, né? A Eles última estão live tava. reclamando que tá baixo, mas eu vim para perto. Eu até fiquei com praticamente o rosto no celular para poder Na tela. falarem. Agora, deixa ele falar, dentro do contexto da Lei Maria da Penha. Aí, ó, tá baixo meu áudio. Eu tô falando alto, João. Pelo amor de Deus, João. Você vai querer ouvir o que eu tô falando. É sério, gente. Eu tô Oh, meu Deus do céu. Meu fone queimou. Dentro do contexto da Lei Maria da Penha, que as medidas são aplicáveis. Quando tem criança, como conduzir da melhor maneira? Porque assim, ó, se tem uma criança e tem a medida protetiva, mas o pai ele não pode ser impedido de ver o filho, até porque ele pode ver mesmo quando ele é usuário de drogas, quando ele é agressivo, violento, só não pode Depende. ficar sem alguém junto dele, mas ele pode ver o Sim. filho, né? Uma visita Aqui, assistida. aqui em Como São Paulo, proceder?
Nesse caso, o que deve ser feito, quando é feito a medida protetiva, então já foi para o judiciário, né? É o juiz que decreta a medida protetiva. Nesse sentido, a própria vítima, o seu defensor público ou advogado deve informar, né, nessa petição, o próprio delegado, né, informar nessa comunicação com o juiz que existe, né, que eles têm um filho, né? E o juiz ele deve ali já determinar uma visita assistida, né? Geralmente é por uma liminar, visita assistida. Então, nesse sentido, como é que funciona a visita assistida? O advogado de direito de família ele vai pedir o quê? Uma tutela antecipada, uma liminar, falando sobre o risco que esse agressor oferece para a mãe, oferece para a criança. Aqui em São Paulo, eu já vi casos da seguinte forma: por um período de 6 meses, a criança ela tem contato com o pai, mas ou é na vara da família, né, com um dia e horário determinado, ou esse encontro com o pai é feito em local público, com outras pessoas presentes e determina o horário, até ser feito o estudo psicossocial para verificar o grau de sanidade, podemos dizer assim, o grau de idoneidade e sanidade que esse genitor tem, para que não venha causar danos físicos e psicológicos para essa criança. Então, quando há a medida protetiva, dependendo da intensidade dessa medida protetiva, às vezes o pai vai até preso já imediatamente. Se for uma tentativa de homicídio, ele não vai estar circulando na rua. Possivelmente na própria decisão judicial, o juiz já determina uma prisão preventiva, né, dependendo da gravidade. Mas digamos que seja uma medida tão somente de distanciamento, há de se fazer sim um estudo psicossocial com o genitor e com a genitora também e com a criança para que seja ouvido. E dependendo da situação, o genitor perde a guarda. O juiz não aplica nem guarda compartilhada, que depois de 2014 seria o padrão, né, da guarda compartilhada. Mas dependendo da gravidade da situação, o genitor teria tão somente direito da visita assistida, né, ainda dependendo da situação no fórum ou em algum lugar público, né? Até mesmo sem o direito à pernoite com a criança. Porque, infelizmente, há casos, né, de até mesmo aplicando alienação parental, o homem com o intuito agressor. Porque, assim, Sim. Quando você está falando sobre isso, tudo recorre na alienação parental, né? E tem Sim, pessoas que eles querem contextualizar, por exemplo, fazer o jogo virar, não é? sim, Aí ele é o réu, ele é a pessoa que está sob medida protetiva, que tem que manter tantos metros de distância da mulher, sim, da, sim, da vítima. Mas do filho não, tem a visita assistida. E às vezes a necessidade de estar com a criança, visitar a criança ser preservada do teor da situação, porque eu acho que para a criança é interessante que ela não tenha conhecimento do que se passa, porque não tem como sim, administrar e gera uma violência emocional, psicológica para essa criança, né, que está em fase de formação. Aí o que é que acontece quando essa criança, quando o agressor ele é tendencioso, ele acaba querendo colocar uma situação de alienação parental para a vítima, sim, para de sim, certa forma sim, prejudicar a vítima, entendeu? exatamente. Ou seja, é uma forma de atingir a vítima, né? Causando o quê? Uma alienação parental. Infelizmente, casos, né, de agressores que chegam até a cometer crimes contra a vida dos seus próprios filhos para atingir a genitora, né, que é vítima de agressão contra a mulher, aplicando a Maria da Penha, nesse caso da agressão contra a mulher. Mas é uma situação assim, bem complexa, no qual deve se analisar caso por caso, né? Por isso é muito importante esse estudo do judiciário das medidas protetivas, com uma equipe multidisciplinar para avaliar psicologicamente o comportamento dos filhos,
o comportamento do pai, da mãe no seu dia a dia, né? E também escutar as testemunhas que presenciaram a vida desse casal e também as pessoas do ambiente de trabalho, né? Para saber como é essa pessoa no seu dia a dia. Passagens, reincidentes influenciam muito, né, na decisão do magistrado. Enfim, cada caso é de se analisar. Mas vale destacar que existe ainda um número grande de denúncias, né, que não conseguem ser comprovadas, né? Então assim, a vítima, hoje nós conseguimos ter uma forma da vítima conseguir comprovar os fatos através do celular, através da gravação, né? Do WhatsApp, exatamente, através de vídeo. Então, o celular pode ser utilizado como uma forma. Bilhetes, né, deixados Sim, aleatoriamente na casa, sim, para sim. depois, posteriormente serem encontrados. Sim, Porque isso tudo é uma é forma de difícil comprovar mesmo. os fatos. E é difícil, né? É difícil. Então, o que eu aconselharia é utilizem Se sim o não tem a celular. prova crime, no caso, agressão, hematoma, luxação, Sim, mas existe muitas lesão vezes. corporal Sim, visível, sim. Sim. Clarice, o seu áudio falhou. não me Não ouviu, não? consegui. Não me Não. ouviu agora? Não está me Agora ouvindo? sim. Sim, agora estou Ô, ouvindo. amiga, meu celular hoje está de modo fininho. E agora, tá me ouvindo? Sim, estou escutando. Pronto. Você ouviu o quê? Eu não escutei as Estava suas. falando que a dificuldade de comprovar a Sim, situação e que sim, às vezes a mulher não consegue comprovar, não nem falei a mulher, o contexto, estava falando aqui, que a dificuldade de comprovar é ter uma pessoa que testemunhe acerca do fato. E aí sim, você está falando das situações que podem estar ajudando, como o WhatsApp e como o bilhete. Mas eu já sim. estava aqui pensando em outra situação que eu até perdi o contexto. Até fica uma dica importante. Como comprovar, não só para as vítimas, mas também para os advogados que acompanham a live, como é que eu posso comprovar num áudio que ali tem uma ameaça, né? A vítima com o celular vai até um cartório de notas, procura o tabelião e pede para lavrar uma ata, né, sobre o áudio que está constando naquele celular. Então, o tabelião, ele vai lavrar uma ata afirmando, descrevendo a veracidade daquele áudio, né, e vai assinar. O tabelião, ele tem fé pública, né, para ser tabelião é um dos concursos mais difíceis, né? Existe uma série de requisitos e o tabelião ele tem fé pública para afirmar que aquele áudio é real, que aquelas mensagens são realmente encaminhadas daquele celular, né? Do agressor para a vítima. Então é uma forma de atestar, de trazer ainda mais veracidade para a prova. Quando se faz essa ata, o juiz não questiona, o juiz fala, ó, tá aqui uma ata assinada pelo tabelião afirmando que esse áudio ele é um áudio de ameaça, é um áudio que vem a configurar uma violência contra a mulher. Então, se caso não ser feito esse procedimento, poderá dar brecha, né, para que a defesa do agressor possa questionar a veracidade, causando dúvidas até mesmo para o juiz, né? Então, nisso é importante o quê? Quando houver essa situação, nessa fase processual, pedir a audiência de instrução para que o juiz possa escutar as partes produzam provas, né, como demonstrar esse áudio em audiência, né, e escutar também as testemunhas, que é muito importante, né. Então, assim, guardem, usem o seu celular a seu favor. Aí entra num critério, mas, Kátia, se caso o agressor, eu posso gravar essa ligação do agressor? Não seria uma prova ilícita? Vai muito da interpretação do juiz, mas é uma forma da vítima se defender. A vítima está sozinha, né? Então,
Até mesmo é uma forma, se for o caso, dela fazer uma ideia, né? Dela fazer uma videochamada para alguém, né? E ali deixar numa exposição para que ele possa, para que a vítima possa fazer prova daquela situação, né? E até se for o caso, se for uma agressão ocorrida na hora, pode se chamar a polícia e será feito um flagrante. Você falando nisso, eu lembrei de uma situação que aconteceu recentemente. Não sei Sim, dizer o dia, de um jogador de futebol e uma esposa que moravam fora do Brasil e que ela só conseguiu comprovar por conta dessa chamada. Que foi um sim, sim, advogado, esqueci o nome dele, de Amaralina, do Nordeste de Amaralina, esqueci o nome dele. É um advogado famoso aqui em Salvador. Que foi representar ela e ela só conseguiu comprovar comprovar, chamada. E ela botou sim, stories também no seu Instagram, entendeu? sim, E sim, ela estava passando por isso aí e se mobilizou o pessoal na rede social. De certa sim, é de forma, foi extrema prova sim importância. e Sim, contundente para poder ajudá-la nesse sim, processo. comprovar os fatos. É, Seria isso. Mais alguma pergunta? deixa eu Vamos ver aqui, lá. deixa eu olhar aqui. Vamos lá, Heráclito já me entrou, Helder disse ótimo assunto, eu que bateu palminha. O povo reclamou do meu áudio baixo, eu tenho que aumentar meu áudio. Várias pessoas reclamaram do meu áudio baixo, Cat, mas por enquanto sem perguntas. Mais alguma dúvida, gente? Não compete. Ah, eu estava com isso na cabeça, eu estava tentando me concentrar no que você falou, mas eu estava observando. A Lei Maria da Penha é uma lei de 14 anos, então se considera quase um adolescente, né? Está Sim, entrando na puberdade. Que foi essa que você falou de incluir a questão do crime contra a pessoa com deficiência, o idoso e outras questões, que aí teve uma emenda, né, na lei. Mas você acha que quais foram os avanços no combate à violência contra a mulher depois da Lei Maria da Penha? O que é que você, enquanto advogada, percebe que precisava de uma outra intervenção e um olhar do judiciário, principalmente enquanto mulher? Porque, assim, a gente, quando por exemplo, eu falo sobre isso, eu olho na minha ótica de mulher. Eu olho sim, para as situações que eu vivenciei próximo a mim. E aí eu fico só observando como as coisas foram sendo conduzidas. Então, dentro da esfera da lei que foi aprovada e ela precisa ser cumprida, mas para ela ser cumprida, as pessoas que trabalham com ela precisam conhecê-la também. Então, o que é que você sim, acha? Quais avanços desses 14 anos? Quais coisas que precisavam ser otimizadas? O retrocesso que pode estar acontecendo dentro da lei por conta de má interpretação ou má administração, sim. entendeu? A primeiro ponto, né, 2006, houve, né, a publicação da Lei Maria da Penha, né, como um ato de desculpa a Maria da Penha, né, porque não foi feito de um dia para outro, existiu anos e anos de luta de Maria da Penha, né, e quantas outras mulheres passaram por essa mesma situação, o que é algo inadmissível, né. Então, assim, o que eu vejo é a necessidade, né? Hoje eu sinto uma necessidade de expansão cada vez mais da legislação, da Lei Maria da Penha, de uma forma clara, inequívoca, não só para a mulher, mas também para o homem, não só para a mulher jovem que está no relacionamento, mas para as mulheres também de todas as idades, inclusive as mulheres idosas, e também para que a mídia possa expandir cada vez mais a legislação Maria da Penha, né? Trazer essa consciência para a sociedade. Hoje, o que eu vejo em 2006, quando eu estava no primeiro ano de direito e pouco tinha uma noção do judiciário, até mesmo de vida, eu vejo assim que a legislação ela trouxe sim um amparo, porque a mulher hoje ela tem assim uma força de, digamos, dar um basta na situação e falar, eu tenho uma legislação que me protege. Além da vontade de mudar a minha situação, a mulher, ela tem, além da própria vontade de mudar a situação dela, de ter uma família muitas vezes que apoia ela, uma amiga, uma colega de trabalho, ela tem uma legislação que fala, olha, você está sofrendo violência contra a mulher.
A legislação ela fala, veja, a violência contra a mulher não é tão somente física, mas existem outros tipos de violência. Então é necessário que haja cada vez mais programas de conscientização à vida da mulher, a proteção à mulher, né? A conscientização também para que os homens não cometam mais esses abusos de violência contra a mulher, né? Terem ciência das penalidades que irão sofrer, conscientizar o poder judiciário, os órgãos administrativos, para que façam um atendimento diferenciado e acolhedor às vítimas de violência. Não só isso, mas quando a sociedade tem o conhecimento da gravidade que é a violência contra a mulher, esse termo esdrúxulo, que briga de marido e mulher não se mete a colher, cai por terra porque você está lidando com vidas. Uma mulher que venha sofrer um homicídio, uma agressão, aquele reflexo não é só na vida dela, mas filhos vão ficar sem mães, filhos vão crescer com um abalo psicológico que a mãe sofreu uma violência dentro de casa, né? Então, assim, existe aí um abalo estrutural, familiar muito grande. Isso deve ser combatido. Quando você tem uma família abalada estruturalmente, isso reflete em toda a sociedade. Você vai ter meninas e meninos com baixa autoestima, achando que um relacionamento é tão somente agressão, que isso pode trazer reflexos na escola, no baixo rendimento escolar, que vai trazer consequência na vida como trabalhador, como universitário e até mesmo economicamente. Então, veja, a mulher ela é o seio da família, ela tem que a sociedade deve valorizar cada vez mais as mulheres em cargos públicos, executivo, legislativo, judiciário, empresas. Na direção, sempre coloque mulheres, porque o olhar é diferenciado, existe uma sensibilidade e muito mais estratégia para comandar uma instituição. Então, a Lei Maria da Penha, ela traz essa quebra de paradigma, o que eu vejo de 2006 para cá, a Lei Maria da Penha traz essa quebra de paradigma, que o homem, ele é impunível, é inimputável, né, porque ele agrediu a mulher e a mulher vai ficar em casa porque para ele nada vai acontecer, né, e isso traz o quê? Mudanças na sociedade. Recentemente, trouxe um fortalecimento de proteção à mulher com deficiência. Então, a mulher com deficiência, que é um grupo extremamente vulnerável, o agressor que comete a violência contra a mulher vai ter um aumento na pena, né? Vai ter um aumento de 1/3. Então, assim, o que eu vejo hoje, em resumo a tudo, é a conscientização da sociedade para a importância não cometa um crime, não cometa violência contra a mulher. E você, mulher, que venha sofrer essa violência, você precisa denunciar, você precisa mudar essa situação, conscientizar cada vez mais as mulheres do que é a violência e para que ela não seja uma estatística, né? Isso é a principal mudança que eu vi, que eu presenciei, não só que foi o meu crescimento, não só como mulher, mas como estudante e advogada, né, e atendendo outras mulheres. Eu vejo como as mulheres estão cada vez mais fortalecidas quando fala, eu tenho Maria da Penha, né, eu tenho a lei que me traz essa proteção e ele não pode fazer isso. Isso. Interessante, eu não sei nem se a Liene ainda está aqui, porque ela já foi, já voltou várias vezes, que a internet dela tá ruim lá. Mas ela na escola uma vez, ela era minha diretora. E aí, briga de menino, né, com menina na escola. E aí ela pediu para o aluno que agrediu a aluna pesquisar sobre a Lei Maria da Penha. E 15 dias Certo? mandava ele trazer a pesquisa e todo dia ele dizia que não tinha feito, que tinha esquecido. E na realidade, se ele contasse que estava para o pai e para a mãe que estava pesquisando sobre a Maria da Penha, o pai ia descobrir que aconteceu essa situação. Aí só depois de uma reunião de pais e mestres, que aí em um atendimento ela conversando com o pai do aluno, aí falou. Mas o tempo todo ele só desconstruindo. Então ele entendeu a gravidade. De qualquer forma, Sim. quando ele foi orientado sobre o que ele fez, e aí pediu para fazer uma pesquisa educativa, na qual ele
fizesse um texto sobre o entendimento sobre a Lei Maria da Penha e o que é que ela queria dizer em relação aos homens que agridem as mulheres. Aí ele ficou enrolando o tempo todo. Que Aí sirva por toda a situação na de escola, lição para ele. apesar de fazer esse trabalho de casa, os meninos cresciam diferente. Exatamente. Não é? E é importante essa divulgação para que meninos e meninas de todas as idades tenham consciência da gravidade que é cometer a agressão contra a mulher, né? Independente de que idade que seja, né? Pois a criança, né? Existem os educadores que dizem que a criança ela é uma folha em branco, né? Então, há de se moldar da forma correta, né? Não Verdade, incentivando a discriminação, não incentivando o preconceito, não incentivando a violência contra a mulher, a violência de gênero. verdade. É isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Gente, mais alguma interação? Que eu estou aqui abusando o Cat já há quase 2 horas. Deixa eu ver aqui, tem mais aqui aberto aqui para alguém querer fazer algum questionamento. Ayla, Diógenes. Deixa eu ver aqui quem mais. Se deixar passar muito, eu fico sem conseguir voltar à tela para ler. Diógenes, Ayla, quem mais aqui? Nivaldo, Eliene, Lu, Heráclia, Jamile, Pati. Alguma pergunta para Cati? Dentro do tema? Nada ainda. Bom, deu para a gente conversar bastante, esclarecer, né, sobre a história da Maria da Penha. Não foi uma lei feita de um dia para o outro, né? O Brasil, ele teve sim um atraso quando publicou essa legislação, porque infelizmente sempre houve a violência contra a mulher. Nós vimos a parte histórica, né, da Lei Maria da Penha, da Maria da Penha, Nivaldo acabou vimos de que... falar que foi uma ótima discussão, enriquecedora, muito bom. Ah, que legal, Tati que bater bom, palminha. Nivaldo. Que Aí é bom, importante leve isso, isso, viu? Nivaldo trabalha em leve, escola, Patrícia leve trabalha essa em informação escola. adiante, é importante, né? Uhum. É isso, né? Fico à inteira disposição, é sempre um prazer falar com você, professora Eu que Clarissa. gosto. Eu gosto, gente, eu tenho que visitar Madre de Deus. Venha! Você está É. convidada para se hospedar na minha casa. Eu moro junto da praia. Ai, Basta adorei. dizer que a gente está na praia. Ei, que maravilha, E a praia daqui gostei. é linda, é uma Eu praia imagino. mar calmo, não tem onda, tem várias Olha, ilhas ao redor. Tem a Ilha de Maria Guarda, que é um distrito de Madre de Deus. Tem a Ilha dos Frades, que é composta por Bom Jesus, Paramana e Ponta de Nossa Senhora. E aí a gente arrodeia assim, e tem várias praias que são selvagens, né, que fala, naturais, piscinas naturais. É massa, pode vir para a Bahia aqui, você vem. ah, gostei, Pode vir aqui em massa. janeiro, fevereiro. Carnaval daqui Eita, é tradicional, é antigo, é carnaval que tem blocos de Martim, rua colombina, tem bloco da olha, Latinha que uma vez foi para Luciano Huck. Inclusive, tem uma olha, menina que está no meu Instagram, que alguém indicou que eu moro aqui, que mora no Luiz e Gerardo. Ela mora em Portugal e ela está fazendo a tese de mestrado dela sobre cultura e ela fala de um carnaval que ela passou em Madre de Deus. Eu vou mandar para você o nossa. link dela. E que ela está fazendo justamente falando do bloco das latinhas e de como é aqui. É tudo bem peculiar, pitoresco, é bem Madre de Deus. Aqui é tudo bem assim, a cara da cidade. Que você tem que vir. Gostei, gostei. Legal. Gente, Então, mais uma vez, então, agradeço de coração pelo convite, de falar de um assunto tão importante para a nossa sociedade e que nossos governantes, nossos pré-candidatos, todos que tenham um cargo, né, que cause formação de opinião, leve essa informação adiante da legislação Maria da Penha, né, conscientize as mulheres, meninas, mulheres idosas, conscientize homens também de todas as idades, classes sociais, porque nós vamos mudar sim o país, mas é só com informação e informação correta. sim, com certeza.
certeza. né? E o que mais o que eu, por exemplo, no início eu ficava preocupada, meu Deus, fazer live, vai chegar um tempo que a gente vai cansar, mas na pandemia a gente não tem como estar em contato com todo mundo. E sempre Sim, surge um tema pertinente e alguém pergunta. sim, Aí eu conversando com um colega meu, que também é advogado, o que eu parabenizei junto com você. sim. Aí ele, claro, sua lista de live está grande. Eu falei, Mário, eu vou para a 20ª agora. Eu não consegui ver todas, mas salve tudo, porque eu estou adorando. É uma loucura, que ele Que é legal. pré-candidato a prefeito numa cidade daqui Olha, do interior da sucesso para Bahia. ele, Ele é lá que em seja é, eleito, faça um bom mandato e ele é e traga. historiador formado pela UFBA e advogado Olha, formado pela UFBA também. nossa, E agora muito bem está mestrando qualificado, aí na Bahia. parabéns. É, Parabéns, sucesso. é. Próxima live, então, quarta-feira eu tenho, na outra a gente pode falar sobre direito eleitoral. Vai ser, E eu preciso de orientação, amiga. As condutas vedadas vão começar e sua amiga é para frente. sim. Fala Vamos demais. lá. Deixa eu colocar um freio nessa língua aqui. É. Imagina, tá tudo ético, tá tudo ético. Fique em paz, tá tudo ético. Tá bom, então eu agradeço. Você é uma Gratidão minha. tia Muito maravilhosa, obrigada. muito inteligente. Eu achei que tu tinha Imagina. mais tempo de formação no direito, mulher, só 6 anos. Não, não, eu me formei em 2010. Ah, Me muito formei em legal. 2010. Em 2016, 2006, eu estava no primeiro ano, me formei em Entendi 2010. agora. Entendi E 2016 desde. na hora. Não, não, Ah, 2010. então, E, bacana. e, quando foi 2011, peguei a carteira da OAB e venho advogando firmemente. Não, você é muito inteligente, Lucati. Quando eu crescer, eu quero ficar igual você. Imagina, imagina, ainda tenho muito que aprender mesmo, muito. Precisa, eu sou a pessoa apenas curiosa e gosto de estudar, né? Eu acho que a habilidade de contextualizar tudo, da linguagem acessível. Então, o pessoal brinca que, mesmo que não consiga assistir, deixa salva. Eu não vou responder, deixa eu salvar lá com advogado, advogado. Gente, é Cat, que fala com Cat, deixei, eu deixo tudo. Todo mundo Bacana, gosta não? muito, Que bom. viu? Um beijo para Então, todos. vou Fiquei liberar muito você para feliz com o retorno. sua família aí para dar atenção sempre. Trabalhar em casa, às vezes, não trabalha demais e dá um Sim, pouco menos de atenção. Desejo uma excelente noite aí, descanso. muito E a gente obrigada. perdoou, gostei da dica de direito eleitoral. Eu estava na dúvida, direito eleitoral ou volta às aulas na pós-pandemia, intra-pandemia, porque a pandemia não foi embora, a gente não está no pós, está no intra-pandemia ainda. Isso, Duas coisas exatamente. que o pessoal pergunta, é legal, os pais precisam colocar, aí já fica assim, inquietação aí. Nossa, vamos, pois pronto, a gente pode fazer essa live falando sobre a volta, a possível volta às aulas ou não nesse período de pandemia, né? E depois a gente fala sobre o direito eleitoral, né? Porque é o que está mais latente agora, porque assim, ó, está circulando na internet vários abaixo-assinados por conta de ser favorável ou não. O Senado já está publicando. Oh, meu Deus, deixa eu liberar a Kátia. O Imagina. Senado já está publicando que tem que se preparar. Teve uma portaria, eu até te mandei pelo zap. Sim, sim, Eu achei aquele texto fraco, daquele manual. também. Tu deu uma olhadinha? Eu achei, Não, parece uma bula de remédio descritiva. não, Não não é é a parte realidade. prática de realidade, nada. Não, não é a realidade da escola pública. Aqui em São Paulo, né, nós temos, eu mesmo estudei, eu posso falar da minha experiência como, até já indo para o nosso próximo assunto, né, da minha Mas não fala experiência muito não, viu? Porque senão como estraga. Tem que da deixar minha quieto. experiência como estudante da escola pública estadual do estado de São Paulo, no qual eu lembro que foi a minha vivência na escola pública foi desde a primeira série o colegial. Então, as escolas tinham uma superlotação de mais de 40 Falta de alunos. infraestrutura. A falta de infraestrutura, eu lembro de dias na minha escola, dias de verão, não tinha água. E eles liberavam, né, porque não tinha água. Mas até a escola perceber que não tinha água,
Já passou um período Sim. grande. Então, assim, a escola, isso eu estou falando de São Paulo, carro-chefe do Brasil. Então, se você Sim. pegar até outros locais, não vai ter álcool em gel para todo mundo e nem todo mundo vai usar máscara. Imagine as crianças que não vê encontrar seus amigos se Eu só abraçando. imagino, Kátia, a saudade. Porque assim, ó, Sim, a gente já chega na porta da escola com os meninos agarrando a gente, beijando, dando cheiro. E eles são de toque, de cuidado, entendeu? De sim, sim, abraço, de carinho. Aí o que eu mais fico preocupada é isso. Eles têm a necessidade de se tocar, de abraçar, de andar de mão dada, as amiguinhas e tal. Os meninos andam abraçados pelo pescoço, porque é meu companheiro, meu camarada. Então, aí bota o ombro por cima do braço, por cima do ombro do colega. Então, a minha preocupação só é essa. É só essa, por exemplo. sem contar, Clarice, que além do contato com essas crianças que seriam possivelmente transmissores para os seus pais, avós, tio, há também os funcionários da escola que são um grupo de alto risco, né? Muitas vezes você tem um diretor com problemas respiratórios, professores, funcionários, né? E isso também deve ser levado em conta, bem como é necessário levar em conta como ficará a situação dos alunos com deficiência. Deve voltar para a escola ou não deve, né? Sim, Então, precisa. assim, qual é o preparo? Qual é o preparo que a escola tem, né? Não só a escola pública, mas também a escola particular, né? Uhum. Bom, assunto Aqui no estado da Bahia teve uma convocação geral para todas as cidades estarem montando comissões para estar avaliando como será a retomada. Aí você, daqui para lá, eu acho que vai amadurecer mais isso, porque foi da semana passada para cá que houve sim. essa finalização. Você viu até que por conta daquela publicação do Senado Federal. Então, a gente já vê que é um interesse do Governo Brasil federal, exatamente. retornar às aulas, porque a gente não pode retomar sem o consentimento deles. Sim. Então, eu acho que, mais do que o direito eleitoral, o pessoal está agoniado se vai votar ou não vai. Vota ou não E vota? quais são as medidas a serem tomadas, né? O que a Isso. A população deve primeira fazer? pergunta que eles perguntam, Clara, e aí, como é que vai ser? Eu falei, não sei, o que eu sei é o que vocês sabem, porque nós estamos aguardando as determinações legais. Então, isso vem do Sim, MEC, vem do Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual de Educação, Ministério Público, todo um controle de biossegurança que não nos sim, cabe, entendeu? E a gente vai se adequando e vai sinalizando as necessidades. Mas sim, até então é só isso que a gente tem conhecimento, de estar preparando, organizando, avaliando os impactos, olhando sim. a infraestrutura da escola, mas assim, o que o pessoal quer saber é assim, manda ou não manda o meu filho para a escola? É o E que quais são todo as mundo pergunta. consequências de não mandar, né? A escola pode abrir, não pode abrir. Então, assim, vai ser uma live bem interessante, vai ser enriquecedor para todo mundo, não só para os dirigentes da escola, mas para os alunos, para as mães de alunos, para Mas é toda a porque assim, sociedade. mãe, eu tenho um filho em idade escolar, você também tem, né? Sim, E a gente tem aquela preocupação, sim, 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 né? exatamente. Então tá combinado. Combinado. Então tá bom, Obrigada, Clarice. amiga. Deus abençoe sua vida. Amém. Você E tenha uma também. excelente semana. De hoje a oito a gente volta aqui Eu para já vou falar começar a sobre o retorno estudar às sobre aulas. o retorno às aulas. É correto ou não? E Isso, quais medidas, quais são as consequências isso. jurídicas? E se os pais podem optar por mandar ou não, que é o que eles querem saber. Eu Sim, posso, sim. meu filho é prejudicado se eu não quiser mandar, como é que vai ser? Tem legislação que me impeça. Os colegas que têm problemas crônicos, que estão pendentes de laudo, uma coisa que você falou muito importante que ajudou a situação dos BPC-LOAS do benefício foi porque achava que era um laudo médico. Tem situações que pedem laudo, tem situações que não pedem laudo, Sim, algumas sim. situações dentro da deficiência. Então, eles querem saber se dentro da situação da Covid, qual a obrigatoriedade do laudo médico para comprovar que a criança ou que o funcionário ele tem uma patologia e que ele não pode.
Não, não só a criança, mas Até porque não também, tinha atendimento nenhum, assim. sim, Tirando o clínica não, particular que começou a atender, o SUS ainda não está atendendo nada, só Covid. exatamente. Sim, sim, exatamente. É, Não, não só a criança e os funcionários da escola, mas também com que essa criança tem contato. É com os grupo seus de alto familiares risco? A também é. grande maioria tem contato com o grupo de alto risco e essas crianças vão ser transmissores, né? E não está havendo essa conscientização, né? Mas isso vai ser um bom assunto para Para a tratarmos semana que vem. na nossa próxima E live, a gente vai né? trocando figurinha. O que aparecer aqui, ó. Diógenes já falou uma coisa aqui, que ele quer saber sobre a validação do ano letivo com as aulas remotas EAD. A gente vai conversando sobre as Tá bom. portarias, a gente vai falando pelo zap e o que surgir de diálogo que sirva de ponto norteador para a discussão de semana que vem, eu te passo no zap. Tá bom? Ótimo, também. Mas já Então, agradeço, minha combinado. amiga. Já Ê, agradeço. Enquanto o verão não combinado. chega, para você vir para Madre de Deus, a gente vai ficando de live. Então tá bom. Combinado. Ê, Fica com Deus. um beijo, tchau.